é o Pestana, é um rapaz novo, né? Ele é o que está bombando. Então, o livro dele é o que? Uns R$200, se for comprar a gramática dele. Mas se você comprar essa aqui, foi pouca mudança ortográfica. Porque essa aqui, ela já foi da edição da revista e ampliada, tá? Desse imortal aqui. Então, vale a pena, tá, irmão? Aí, aqui ele comenta o que eu estudei na minha época, que foi Joaquim Matoso. E Joaquim Matoso, ele tinha essa terminação, entendeu? Uma terceira terminação, tá? Então aqui, ó, ele está mencionando que a palavra com 3 terminações no plural, você tem a palavra sacristão, sacristões. De repente essa é a confusão, né, irmão, também, né? Porque se você tem uma palavra sacristão, ó, você tem sacristão, sacristões e sacristãos. Tudo junto. Aqui, pode aqui. Está entendendo? Então, de repente é isso, né? Sacristão não é um cristão? Então, de repente, né? Aí dá confusão mesmo. Tem escrivão, escrivães também. Isso, tem vários. Nesse grupo tem 3 tipos de terminações, tá? Aí se vocês quiserem uma olhadinha, pode pegar o livro para ver, tá? Tá bom? As sacristãs também. Isso. Sacristãs, não tons. Então, tem um outro, não? Não, Tem. sacristãos, sacristãos. Então, sacristão, são 3. E esse, o Joaquim Matoso, ele também aplicava para cristão também. Só que depois, assim, irmão, muita coisa na língua, ela vai perdendo o uso corrente, tá entendendo? Que quem consagra a gramática é o uso. Tá entendendo? Conforme você vai usando, por exemplo, as pessoas falam ruim, né? Hoje em dia fala ruim, deu ruim. É errado, é ruim. Tem que rimar com amendoim. Mas as pessoas estão falando a doidada aí, ó. Elas estão falando um termo bem popular, a doidada. Imagina, está virando colóquio. Imagina, mas está virando colóquio. Daqui a pouco, está todo mundo falando ruim. E vai ser ruim. Falar ruim, não falar ruim. Vai ser ruim falar ruim. Está entendendo como é que é? Então, hoje, meus irmãos, vou comentar. Então, nós terminamos Tiago, né? Irmão, qual questionário que nós respondemos? Depois o Rafael teve uma palavra no questionário que ela ficou respondida errada, tá? Depois você acertar contigo e já acertei com todo mundo. Tá bom? Quem estava sem um gabarito, aí eu fiz uma observação aqui, mas depois eu te mostrar qual é a questão. Então, irmão, na parte de questionário, qual foi a parte que nós paramos? Não fizemos tudo não, falta. Falta a unidade 3, Unidade 3, né? Universidade do Apóstolo Pedro. Então, irmão, nós vamos estudar as epístolas petrinas primeiro, não é isso? Tá bom. Vamos lá, Pedro. Quando a gente vem com uma coisa diferente, que é dando um a mais, né, irmão? Uma instrução a mais, né? No caso das epístolas de Pedro, né? A gente vai comentar sobre Pedro, a segunda coisa inicial, né? Como é que você pronuncia, irmão? Você pronuncia Kefas, Cefas ou Cefas? Qual certo? Qual certo nessas 3? Como é que você chama? Pedro, né? Pedro é o quê? Pedra, né? Pedra. Então ele veio do grego. Petros, né? Não sei se você sabe disso. Qual o nome dele verdadeiro? Antes de Jesus dar o nome a ele. Porque você tem que aprender uma coisa, ó, entre os judeus, até hoje tem esse costume, ter 2 nomes. Eu vi um irmão, chegou na igreja, ele veio do judaísmo, né? Ele foi lá para a minha igreja, ele foi dar os 2 nomes dele. Só que ele deu o nome dele em aramaico, o pastor repreendeu ele, porque o pastor lá não entendia essas coisas. Está entendendo, irmão? Aí ele foi, está conosco, vamos apresentar o nosso futuro obreiro aqui, evangelista fulano de tal. Aí ele, pode me chamar de... Aí deu um nome aramaico. O pastor repreendeu ele. O pastor não sabia dessas coisas.
Aí esse irmão pegou e foi até embora, ele ficou humilhado, né? Ele ficou humilhado. Então, você vê que Jesus tem esse negócio de dar outro nome à pessoa. Mas qual é o nome dele? Apelido. É um apelido, epíteto. Epíteto é um termo que é um apelido para nós, mas o apelido é um título. Ele está te dando um título. Jesus não está desmerecendo, ele está dando um título à pessoa. E um novo significado, tá? Uma ordem está muito bacana. Você tem um sobrenome, tá? Um apelido, nesse sentido, tá? Quer ver o apelido ele só como pejorativo, né? Vulgo fulano, né? Aí bota um palavrão para a pessoa. Não é isso não. Porque no caso aqui o nome dele era Shimon, né? Shimon. Daí, Shimon é Simão. Ou Simeão, aí é uma variante. Tá? Vamos lá, Simão. Significa ouvinte, aquele que ouve. Tá? Aquele que dá ouvido. Aquele que ouve é Simão. Aquele que dá a entender e é entendido e Deus ouve a oração é Simeão. Aí já é uma variante do grego. Está entendendo? É muito importante, irmão, conhecer o nome dos autores da Escritura. Os escritores, tá? Aprende isso. Por exemplo, nós temos aqui o auxílio de Pedro através de uma pessoa para escrever a primeira carta. Quem é que vai ajudar Pedro a escrever essa carta maravilhosa? Primeira carta. Silva. Aí, Deus, irmão dele. Peguei, ninguém leu o livro. Ninguém leu. E aí, irmão? O que eu faço com a tua mão? Ninguém leu o livro. Silvano. Ele é mencionado ajudando Pedro a escrever essa carta. Tanto que alguém vai criticar, os críticos vão dizer, Pedro não pode ser autor dessa carta, porque ele não é inspirado no grego. Mas ele é auxiliado por quem? Certamente ele escreveu, né? De suas memórias, do seu contato com Cristo, e agora ele tem alguém que vai fazer aquela correção. É isso? Aí é Silvano. Mas quem é Silvano na Bíblia? Ele aparece em Atos dos Apóstolos. Com que nome? Aí é o nome contraído. Quem é? Silas. Silvanos é Silas. Está vendo? Aí vem a pessoa, ué, querido, não, Silvano não é Silas, é Silas. É o mesmo companheiro que Paulo. Está vendo como é que é as coisas? Mas isso aí, irmão, tem que pesquisar. E acessar que o irmão pesquisa, tá? Muito bom uma pesquisa, ok? Então vamos lá, nós vamos partir para o questionário. Assim, qual é o certo? Olha só, no aramaico, eles falam Kefa. Não fala Cefa nem Cefas não, tá? Um som de K mesmo. Som de quinta. Entendeu, irmão? Se você for para o meio desse grupo judeu messiânico, lá vai falar Kefas. Não vai falar Cefas não. Aí vem você pega um pregador, ele vai pregar e ele não sabe se ele é acento, ele dá um acento tônico, é acento chamado acento tônico. Porque Cefas tem algum acento em cima do E aí, do primeiro E. Só tem um E, né? Do E. Tem alguma acentuação em cima de Cefas? Tem? Por que o pessoal fala Cefas? Se não tem acentuação. É uma acentuação fônica, porque tem palavra que tem acentuação fônica, entendeu, irmão? Você não tem como falar de forma acentuada. Mas dá para me falar como fala o latino. No latim, é som de cenoura. É o C de cenoura. Aí fala Cefas. Foi o que tu falou, não foi? Então está certo. Mas por que tem irmão que fala Cefas? Forma, né? É porque ele pega outra forma antiga de Kefas. Não é forte, não é tônico? Então aí eu vejo o pregador, eu já vi o pregador pregando, que quando ele vai falar Cefas, ele baixa o som para não falar. Ele fala Cefas, ele fala Kefas, porque ele não tem certeza. Mas os dois modos está certo. É que o interlocutor, às vezes, não sabe que público está no chão, ele não sabe que público que ele está atingindo. Então ele fica, né? Então você daqui tem que aprender, tá, irmão? Se as três formas for dita, está perfeito.
Pode falar Cefas, Cefas ou Kefas. Tem problema? Não tem. Está entendendo, irmão? Senão você vai cometer um erro, que eu conheço um camarada que sou eu fui repreender um tio meu, eu era novo, tinha uns 14 anos, e ele mandou um cartão da Espanha. Aí ele botou Brasil com Z. Ah, meu irmão, e meu time deu mole, meu time, fala um montão de língua. Ele era um dos donos da Soletur na época. Né? Eu vou falar da Soletur? Então ele era um dos donos. Ah, mas quando. Aí, pô, tio, aí eu abusado, aí, tio, você deu mole, hein? Olha o cartão que você mandou para aqui para casa. Brasil com Z, ele tem que ser ignorante, que Brasil lá fora escreve com Z. Está entendendo, irmão? Então às vezes você toma lapada na vida para aprender. Então às vezes você pensa que está repreendendo a pessoa, porque você não está ensinando nada. É você que está errado. Está entendendo? Então toma cuidado para ensinar, porque o juízo será maior para quem ensina. Não querer ser mestre, não é isso que a gente aprendeu? Na palavra de Deus? Queira ser mestre. Quem fala isso? Tiago, né? Não queira ser mestre. Então, irmão, nós vamos falar alguma coisa sobre Pedro ainda. Antes de responder o questionário, tá? Nosso intuito aqui, irmão, é responder logo o questionário. Por irmão, ao ler o texto, na íntegra mesmo, você já tem a resposta. Tá? Então, foi muito bacana aprender essa parte. Falta mais uma aula só, né? Não, só mais uma? É? Os dois próximos sábados tem aula. Então não vou correr tudo hoje não. Dá para você confirmar para mim? Que eu, pela aquela ficha, pode saber. Não vou falar de Yohanan hoje não vou falar dele não. Vai ser outro bem? Vamos lá. Vamos lá, irmão. Pedro, pastor. Pedro, ele é filho de quem? Então, Pedro é filho de quem? Pode ser minha irmã, pastor. Ele é filho de João. Tem parte da escritura que vai dizer que ele é filho de João, como em João 42. Mas tem lugar, como em Mateus 16, 17, vai dizer que ele é filho de Jonas. Bar Jonas, né? Bar. Filho de Jonas. Bahia é filho, tá? Oi? Mateus 16, 17. Isso. Então, que significa pomba. Olha só. Jonas significa pomba. Então, quando a gente falar do apóstolo João, nós vamos falar sobre o nome dele, né? O significado dele é pomba. Porque muitos nomes de pessoas, irmão, ele tem um sentido do mundo animal, tá? Porque você representar o nome de uma pessoa, é que nós falamos aqui sobre os apelidos, né? Falamos há pouco, não foi? Por exemplo, você tem seu sobrenome de família. Ele dá um destaque a mais para a sua origem familiar. Está entendendo? Então, no caso aqui de Jonas, pomba. E Jesus fala até uma referência, né? Ser manso e prudente, né? Manso como pomba, né? Porque tem essa característica na pomba, né? É o símbolo da paz. Por que o símbolo da paz? Porque ele chega próximo a você, não é isso? Mas ele recua rápido, né? E tem capacidade do voo na vertical. Ele fala assim, ó, por isso que é um dos símbolos do Espírito Santo. Aí até nós falamos aqui alguma coisa do mundo das formas, né? No mundo das formas, né? Que aí já é da cultura grega. Você aprende isso. Bom? Vamos lá. Primeira epístola, unidade 3, página 95. Essa carta foi gerada, irmão, sobre perseguições nas províncias romanas pelo Império, né? Já havia uma perseguição nas províncias. Entretanto, quando essa carta aqui foi escrita, Nero ainda não tinha enlouquecido e colocado fogo em Roma. 64, Nero, imperador romano,
Vai botar fogo em Roma. E vai culpar quem? Os cristãos. Viu? Não falei cristãos não. Mas trouxe para quem chegou agora, tá, irmão? Trouxe aqui o bechara aqui para mostrar, tá? E tem outras terminações que é sacristões. Aí aquele negócio que a gente falou naquele dia, porque assim, toda vez que você pegar algo que você, irmão, entalou, tenta resolver. Entendeu, irmão? Você tem que adquirir esse hábito. Você pegou uma questão na língua, seja gramatical, né? Seja um fonema, qualquer coisa, irmão. Uma teologia, uma filosofia bíblica, porque teologia é um ramo da filosofia, mas a teologia surge primeiro. Por que surge primeiro? Que ele pega os exemplos dos deuses, os gregos pegam o exemplo dos deuses para explicar o mundo. Então cria-se a teologia, mas é um ramo da filosofia hoje em dia. Então você tem que, irmão, pegar aquele problema e resolver. Você não pode passar por cima não. Senão quando você pegar, como no final do livro aqui fala do X, né? Ele arrebenta com você. Ele decretou a morte de Deus. Como é que você vai combater uma pessoa dessa? Uma pessoa tão culta, tão sábia? Você tem que se esmerar, tem que aprender. Então, em meio à perseguição promovidas por Roma, dentro das províncias, depois eu vou explicar isso aqui também, porque tem uma parte aqui que o pessoal vai criticar, porque a Escritura manda honrar e obedecer o rei. Não tem isso aqui? Você lê essa passagem? Você lê essa parte? Como é que ele manda obedecer o rei se no Império Romano não tinha rei? César um título, não um título para rei. Hã? Aí está o negócio, cada província ela tinha lá um cônsul, um procurador romano, mas muitas vezes tinha um rei. Está entendendo, irmão? A Judéia mesmo tinha tido reis na época de Jesus. Diz o nome do rei da Judéia: Herodes o Grande, Herodes Agripa. Seus filhos herodianos foram reis, foram os últimos. Que depois, quando teve aquela revolta de 70, acabou com os reis de Israel. Aí só passou a ter procurador mesmo romano, governadores, tá? Então, você vê que na época de Paulo já estava caminhando para isso. Governador, você vai ver no Novo Testamento, governador, procurador, tá? Você tem que entender que está havendo uma mudança, mas o papel de rei ainda existe. Muitas províncias romanas ainda tem rei. Então, quando ele está falando nem para você honrar um tirano louco igual Nero. Ele está falando para você honrar o rei local, porque ele está administrando ali a justiça, tá? Ele que é o juiz ali, ele que é tudo, tá bom? Então, se alguém falar, tá vendo? Tá vendo? Um crítico, ele vai falar, como é que ele fala que manda honrar um rei se lá não tinha rei, era império? Então, tudo isso, irmão, é motivo aí para a crítica, né? Em cima da Bíblia. Então, nós comentamos 3 nomes para Pedro, né? Em cima da palavra Petros. Para quem chegou agora, tá, irmão? Nós comentamos Cefas, Cefas ou Kefas. Qual o correto? Os 3 são aceitos, né? As irmãs entenderam, né? Se for ler na forma assim, sem acento fônico, é Cefas mesmo, de cenoura, né? Mas se for, para você puxar lá do aramaico, Kefas, aí fica Cefas mesmo. Então, se alguém fala diferente, não tem problema. Para falar um dos 3. Ou para falar só Pedro. Ou Simão Pedro. Tá bom? Não tem problema não. Reforçando esse conceito aqui, tá? Ele era considerado indulto, segundo a página 97. O que é que os irmãos entendem por indulto? Sem conhecimento. Sem conhecimento, né? Mas, irmãos, aí que está o detalhe. Jesus pegou um pescador. Ele não era ruim de tudo não, tá? Viu? Tá vendo? Eu falei ruim. É ruim, tá vendo? Eu estou me acostumando a falar igual a pessoa está falando. Está virando coloquial. Vício de linguagem. Vício de linguagem. Então vamos lá. Então é ruim falar que Pedro, ele é um indulto. Porque, olha só, vamos pensar um pouco. Ele é pescador, certo?
Mas ele, justamente com seu irmão e seus primos, ele tem um comércio de pescaria. Uma cooperativa. Irmão, só tem dinheiro quem tem meio de produção. O que é que você produz na vida? Estava até explicando o meu jeito, ó. Tem que ter um meio de produzir as coisas. Você tem terra, latifundiário, então você tem a terra para produzir. Se você tem uma fábrica de tecido, você tem, né? Às vezes você fornece só insumo, às vezes você presta um serviço especializado, mas você tem que produzir alguma coisa. Só tem grana, dinário, dinheiro, quem produz alguma coisa. Não pode ser aquela pessoa parada. Então, irmão, a pessoa tem que ter um grau de inteligência. E Pedro não era nenhum boçal, não. Ele era um homem que ganhava dinheiro. Só ganha dinheiro quem sabe alguma coisa. Agora, quando ele entrou, talvez ele não fosse aquela pessoa interessada na religião, está entendendo, irmão? Pelo contrário, do jeito que ele tratou Mateus, né, que ele tratou Mateus no começo, que era Levi, o publicano, dizia que ele era bem, você diz, fariseu, né? Ele discriminava a pessoa pelo seu... Ainda mais ele, né, que tinha, pela mão de Mateus, coletado o imposto, né? Então devia ter uma bronca, né? Tinha uma bronca, né? É igual empresário com o fiscal federal. É, o fiscal tá dando em cima, né, irmão? E o fiscal geralmente pegava um pouquinho a mais, né? Era o salário dele, né? Tirava de Roma, tirava para ele também. Então, você nota aqui que Pedro talvez ele não fosse muito interessado na religião, mas ele conhecia as coisas e ele cobrava também, né? E tinha seu ponto de vista. Agora, quando ele entrou, irmão, né? Aqui está dizendo no livro que ele é aquele que Jesus dá os 3 chamados para ele. Ele recebeu 3 chamados por Jesus. É o único na Bíblia que Deus dá 3 chamados. Ele é chamado para segui-lo, ele é chamado para ser seu aluno, depois ele é chamado para ser seu apóstolo. E depois Jesus ainda convoca ele para ser o pastor das suas ovelhas. Aí você vai ter uma questão muito séria sobre o nome de Pedro, que até hoje há muito debate. Afinal, Jesus falou que era ele a pedra que ele edificaria a igreja, ou ele está falando que Pedro seria a pedra? Isso é uma questão que até hoje dá nota. Sobre essa pedra edificaria a igreja, mas aí essa pedra é própria palavra. Né? Aí que tá, se você ler de forma literal, é Pedro mesmo, não tem como você dizer que não é Pedro. Aí ele fala assim, ó, Simão, tu é Pedro, tu é Petros agora, tu é pedra. Sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e eu te darei a chave. Então, irmão, está falando dele mesmo, está falando de Pedro. Mas só que outros textos falam que Jesus é a pedra de esquina. Então, irmão, pedra angular, pedra de esquina. Pedra angular. Na carta de Judas, no finalzinho, combatendo o gnosticismo, inclusive isso, o pai e o filho não têm o mesmo poder? Olha só, às vezes você tem por exemplo, nós vamos ver questões aqui, aonde Pedro é colocado como plagiador de Paulo. Pedro plagiou Paulo? Ou Pedro plagiou Judas na sua carta? Ou o contrário, Judas plagiou Pedro? Ou ambos, por estar unidos, têm o mesmo pensamento e divulgam a mesma fé? Eu creio, irmão, que eles divulgavam a mesma fé. Eles tinham algo em comum. Chegaram todos a uma conclusão. Cada um botava suas cartas, a mesma coisa. Tem problema isso? Aí tá vendo aqui, ó, fulano está plagiando do outro. Só que é plágio, né, irmão? Fazer uma cópia. E o que mais tem aqui no Brasil, o camarada pega uma música lá pro exterior e coloca uma letra em cima. Faz uma montagem em cima, entendeu, irmão? Faz um enlatado, né? Na minha época a gente chamava de enlatado. Hino enlatado. Algumas correntes teológicas afirmam isso, né? E o quê? Eles copiaram, não foram eles que escreveram, mas foram cópias, né? Eles fizeram dos outros, né? Ó, para mim naquela passagem, ó, minha posição, tá, irmão? Tanto Pedro, Jesus está fazendo referência de Pedro, e está fazendo também referência dele mesmo, tá?
Porque um bom aluno, ele representa o seu mestre. Está entendendo? Qual a satisfação de um professor numa formatura? Lá, turma de formando, tudo lá, recebendo um canudo. Será que a satisfação daquele mestre foi o dinheiro que ele recebeu durante o ano? Ou foi a satisfação de levar a público a formação dos seus alunos? Acho que é a formação dos alunos, né, irmão? Enche o professor de orgulho, meu irmão. É isso? É orgulho. É claro que durante o caminho ele teve perdas, né? Teve aqueles que não acompanharam por nenhum motivo, né? Mas Jesus, ele pegou Pedro, colocou na escola apostólica, e ali ele cresceu em conhecimento. Então Pedro virou essa potência aqui, que é ele que vai tomar a frente, porque o Pedro, você analisando, ele é sanguíneo, ele é da hora, ele é generoso, ele é emotivo, está entendendo, irmão? Ele tem uma hora que ele fala que Jesus é o Cristo, daqui a pouco ele bota Jesus querendo, não, recua, querendo que fale Jesus recuar, e Jesus repreende ele firmemente, né? Não gostaria de levar aquele puxão de orelha que Pedro levou, não. Para trás de mim, Satanás. Ô, meu irmão, você chamar de Satanás? Já pensou, irmão? Mas ele ainda abandonou Jesus? Não se ofendeu, não, né? Ficou ali, né, irmão? Ele chamou ele de Satanás. Ele repreendeu que estava. Mais uma vez, aí ele diz uma alguém diretamente. Mas se eu estou na carne, eu estou aquilo literalmente. Está entendendo? Chamar a atenção dele, você não está sozinho, não. Ainda bem que você pegou. Olha, estou gostando do irmão Marcelo, que ele está participando. Isso que é bom, sabe, irmão? Você dá o teu pitaco também. Dá um pontinho para ele, então. Depender de mim, agora quem vai mandar mesmo é Bade mesmo que vai mandar nota para o irmão. Né? Mas ele vai tirar 10, com certeza o irmão vai tirar 10. Então, irmão, se ele era uma pessoa sem cultura, ele cresceu muito. E para fazer aquela pregação, né? Já pregou? Mas vem cá, irmão. Qual aqui que já pregou e ganhou 3.000 almas de uma vez? Já fez isso, irmão? É difícil você aceitar. Fica quase botando a faca no pescoço da pessoa, né? A gente fica quase quando dá pregão, nós chama ele, traz ele que ele quer aceitar. Traz ele, né? Olha, eu vou me ater, não vou contar hoje nada não. Senão vou contar do fazendeiro. Não vou contar do fazendeiro que não queria aceitar Jesus. Aí vamos adiante, né? Agora, irmão, oi? Depois eu vou contar, Depois eu conto. Tendo tempo a gente conta. Então, eu estou passando aqui por cima de algumas coisas, tá? Vamos com a pergunta? Vamos com a pergunta, a gente já vai respondendo e já vai fazendo um comentário da leitura, tá? Gostei muito do finalzinho desse livro, sabe? Ele é um livro simples, mas ele faz uma referência a certas coisas muito bacanas, sabe? A pessoa que fez esse livro, ele caprichou. Está bem simplesinho, mas tá. Vamos lá, página 192. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Número 1. A primeira e segunda epístolas universais do apóstolo Pedro, maravilhoso conteúdo inspirado pelo Espírito Santo, foram escritas a um público que não sofria perseguições. Falso, né? Pelo contrário, ele sofria perseguição, mas não é aquela perseguição imperial que depois de Nero não, tá, irmão? Já havia perseguições locais. Por quê? Se você não sabe, fique sabendo. Desde o começo o cristianismo foi declarado ilegal. Você sabia disso? Foi considerado superversivo? Você sabia, irmão? Sabia não? Então fique sabendo, tá? Mas desde o quê? Do Império Romano ou desde sempre? Desde o começo, as autoridades judaicas protestaram contra o povo do caminho. Então, por isso que em Jerusalém, mães, né? Vamos dizer assim, né? Aquilo espalhou. Você pode ver onde Paulo chega, o nome dele já é citado. Aquele que corrompe todo mundo, aquele que traz tumulto. Está entendendo?
É que a notícia ela não chegava assim de uma hora para outra, levava décadas, tá? Não tem assim, leva de internet, não tinha isso não, né, irmão? Mesmo o cara a cavalo, ele levava mesmo um mês para chegar naquele lugar. Tá entendendo? Então, né? A notícia era a cavalo, mas não era tão rápido. Tá? Vocês sabem que na época do Império Romano, essa estrada permitia a comunicação, né? Tinha correio já tinha naquela época, mas não era tão eficaz como agora, tá? Com esse modo eletrônico, né? Então, mais tarde, nas províncias, vai se criando restrição contra o culto cristão. Por isso que você vai ver Paulo tomando sacode toda hora. Por isso que ele vai falar, fui açoitado tantas vezes, eu passei por isso, né? Ele vai dar seu testemunho de que ele sofreu por causa desse evangelho. Não é todo lugar que ele aceita, não. Você chega, traz uma novidade, né? Aquela passagem do aerópago, né? Eles vão lá e Atenas lá falar, né? Foi difícil ali, irmão. Vem cá, eu quero entender melhor isso aí e tal, né? Não é assim não. No começo eles eram clandestinos, subversivos, tá? E foram caçados e perseguidos mesmo, mortos, condenados. A punição mais branda era você perder as suas propriedades, ou ser escravizado. E o pior é ser morto, né? E depois, na época do Coliseu, tá? Quando eles botaram fogo em Jerusalém e saquearam o templo, até falamos aqui, né, que botaram fogo no templo, derreteu, e arrancaram pedra sobre, não ficou pedra sobre pedra, aconteceu as profecias de Jesus, e com que eles saquearam do templo, irmão. Sabe que o imperador da época, Tibério, né, ele fez com aquele dinheiro? Construiu o Coliseu de Roma. Vocês sabiam? Foi com esse recurso? Pode pesquisar, tá? Você pode fazer essa pesquisa, você vai descobrir isso. E muitos cristãos inauguraram, porque foram mortos ali, né? Fala, Varão. Rapaz. Você está quase me lembrando a história do leão no Coliseu contra um cristão que ele queria matar. Mas eu vou contar outra hora. Só para. Não, os irmãos vão me bater. Deixa o finalzinho, se der tempo eu vou contar essas coisinhas. Já são duas, né? Já são duas, né? Já são duas historinhas. Ó.